Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bonito esse vídeo. Júlio que programou, multimídia, meus parabéns, que Deus continue abençoando a vocês. Faz muito bem a gente assistir algo assim, né? Convido a igreja a se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor, para a nossa meditação nesta noite, como foi falado aqui. Todo esse mês nós estaremos trazendo palavra, falando sobre vida de oração, né? E estaremos começando então hoje essa série de sermões falando sobre oração. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso de número 16. Daniel, capítulo 6, verso de número 16. Diz assim a boa palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Vamos todos falar numa só voz nesse momento? Vamos lá? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Podemos assentar, meus irmãos. Queremos também agradecer os nossos visitantes conosco aqui e aqueles que estão nos assistindo através da internet. Que Deus abençoe as suas vidas. A nossa querida adolescente lá em Volta Redonda, a nossa Rafaela, né? Em São José dos Campos, meu cunhado Paulo, e a tantos outros familiares da irmã Ângela lá no Rio Grande do Norte, que nos assiste também. E você que está nos assistindo, que Deus continue te abençoando e Ele continue falando ao seu coração através desta palavra aqui nesta noite. Amém? Vida de oração. E nós vamos falar nessa noite sobre Daniel. Creio que todos nós conhecemos um pouco da história do profeta Daniel. Quem era Daniel? Podemos responder, e aqui eu trouxe uma resposta, né? Daniel era um homem temente a Deus. Daniel temia a Deus. Daniel também era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas Daniel, por ser um homem de Deus, um homem de oração, ele era um homem que tinha muitos inimigos. Muitos inimigos. Inimigos esses maus. Inimigos esses invejosos. Pessoas invejosas. E esses homens, inimigos de Daniel, eles fizeram um esquema, eles fizeram um decreto e apresentaram ao rei Dario, e esse decreto parecia algo muito inocente, e o decreto falava o seguinte: olha, o seu rei, nós fizemos um decreto aqui, que é o seguinte, durante 30 dias, ninguém vai poder fazer oração nenhuma, pedido nenhum, a entidade, a Deus nenhum, a não ser a ti. Porque naquela época, aquela religião lá, daquela região, o rei, ele era considerado um Deus. Então, ele era considerado um Deus,
E aí aqueles homens, eles tramaram esse plano para que toda a oração, todo o pedido, toda a prece, toda a reza fosse feita somente ao rei. Porque aqueles homens sabiam que Daniel era um homem que tinha uma vida santa. E eles não podiam pegar nenhuma fraude, nenhum engano, nenhuma falcatrua em Daniel. Porque Daniel, meus irmãos, como nós sabemos, ele foi escolhido para organizar aquele reino, aquela parte administrativa toda, entre todos aqueles ali. Daniel era o mais capacitado para conduzir aquele reinado. E aqueles homens que planejavam isso, eles estavam um pouco abaixo de Daniel, e eles não ficaram satisfeitos com o que Daniel fazia, e eles então tramaram este plano, porque eles falavam: em lugar nenhum nós vamos achar um plano para destruir Daniel, mas somente dentro da sua religião. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel era um homem, sabe de quê? Um homem que orava. Um homem que orava. E eles sabiam que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. Durante 3 vezes ao dia, Daniel ia para o seu quarto de oração e abria sua janela em direção a Jerusalém, e ali ele orava e pedia a Deus o cuidado de Deus, as coisas de Deus para a sua vida. Aqueles homens, meus irmãos, eles armaram este esquema, e parecia que aquele esquema era o esquema perfeito. Nada ia dar errado, porque eles sabiam que Daniel não ficaria sem orar. E mas eu digo para os irmãos que por mais que os nossos inimigos, meus irmãos, trame contra nós, por mais que os nossos inimigos queiram nos destruir, que o inimigo de nossa alma tente destruir nossas vidas, nossas famílias, meus irmãos, nós temos um Deus, e esse Deus, ele tem cuidado de nós. Aquele mesmo Deus que cuidou de Daniel naquele momento tão difícil da sua vida, ele cuida daqueles que o têm como seu Salvador. E aí eu digo para os irmãos que a última palavra na nossa vida, ela vem sempre do Senhor. É o Senhor que cuida de nós, meus irmãos, assim como cuidou da vida de Daniel naquele momento. E aí o profeta passou por um sofrimento muito terrível, ao saber que aquele decreto foi promulgado e o rei tinha assinado aquele projeto. Aquele rei nunca ia assinar aquele decreto se soubesse que aquele plano ali tinha a ver com Daniel. Mas o rei assinou, e a palavra diz, que a palavra de rei não pode se voltar atrás, e depois de estar assinado, aquilo que acontecer, vai ter que acontecer como estava escrito no projeto. E aí Daniel soube desse projeto, dessa situação, e então Daniel se pôs a orar. Por que ele se pôs a orar? Porque ele era um homem de oração. Meus irmãos, a oração para a vida de Daniel era como o ar que ele respirava. Ele não podia ficar sem orar, como não podia ficar sem respirar. A oração para Daniel era como o alimento. Ele não podia viver sem o alimento. A oração para Daniel é como a água que ele precisava beber para sobreviver. E assim era a vida de Daniel, meus irmãos. Ele não podia viver sem oração. Daniel não conseguia viver sem orar. Daniel tinha uma vida de oração. E eu creio que foram momentos terríveis, momentos de sofrimento, momentos de angústia na vida daquele homem. Por quê? Porque ele não podia orar. E aí, meus irmãos, meus amigos, eu paro para nós pensar. Nós que estamos aqui,
nós que amamos a Deus, nós que somos discípulos de Jesus, como Daniel foi naquela época. E eu pergunto para nós aqui, você responda para você mesmo, e aí vem a pergunta para nós pensarmos nesta noite: quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você parou o que você estava fazendo para orar no dia de hoje? Quantas vezes nós, meus irmãos, já paramos e oramos? Quantas vezes nós já paramos e oramos, falamos com Deus? Sejamos sinceros com nós mesmos, meus irmãos. Quantas vezes hoje nós oramos? Quantas vezes nós oramos hoje pelos nossos filhos? Quantas vezes hoje nós oramos pelos nossos pais, aqueles que têm seus pais ainda? Quantas vezes nós oramos pelos nossos irmãos? Quantas vezes nós oramos pela nossa igreja? Para que Deus nos abençoe e possamos ganhar alma para Ele. Fica aqui essa palavra de meditação para nós nesse momento. Mas Daniel, meus irmãos, não se intimidou. Daniel não se intimidou com a lei, e a lei tinha que ser cumprida. E aqueles homens que tramaram aquele plano, eles foram lá na casa de Daniel e ficaram a espreitar Daniel, porque sabia que Daniel ia orar. E Daniel, meus irmãos, como eu falei, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha necessidade de estar em comunhão com o Senhor. E eles, não foi difícil, eles pegarem Daniel orando, pegar Daniel de joelho diante do Pai. E assim, o profeta não deixou de orar, mas ele não deixou de perder a sua fé, ele ficou firme com o Senhor. Daniel, meus irmãos, para Daniel, valia mais um minuto com Deus, um minuto em comunhão com Deus, do que uma vida toda separada de Deus. E eu fico pensando, meus irmãos, que exemplo para nós, não é verdade? Que exemplo para nós de um servo de Deus. Daniel tinha uma vida de oração, e eu creio que Deus se agradava da vida de Daniel, assim como Ele se agrada de cada um de nós, quando nós nos separamos um tempo para orarmos, para falar com Ele, para buscar a sua orientação para nossas vidas, buscar uma direção para uma decisão que precisamos tomar na nossa vida. Isso agrada a Deus, isso agrada a Deus também, meus irmãos, quando nós colocamos nosso joelho no chão e agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Meus irmãos, como Deus, como a irmã falou aqui, como Deus tem nos abençoado, irmãos. Quantas bênçãos Deus tem nos dado, a família que nós temos, o lar que nós temos, a casa que nós temos, o trabalho que nós temos, o pão de cada dia que não tem faltado à nossa mesa. Isso tudo, meus irmãos, é motivo de nós pararmos nestas 24 horas que Deus nos concede, e separarmos pelo menos 3, 4, 5, 10 minutos e agradecermos a Deus. Não precisa você ficar uma hora de joelho orando, não precisa isso, mas você separa um tempo. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Nas menores coisas que você às vezes pensa que não é nada, é uma bobeira, mas você deve agradecer a Deus, meus irmãos, por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que Deus tem feito na vida da sua família. Irmãos, não podemos, como servo de Deus, fraquejarmos na nossa fé, na nossa comunhão com o Senhor, mas pelo contrário, em dia como esses dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo os dias de sofrimentos, dias de ameaça, como temos sido ameaçados pelo inimigo de nossas almas, meus irmãos. Quantos exemplos de perseguição nós vemos,
Hoje nós não podemos sair às ruas mais por causa dos assaltos. Há algum tempo atrás, não faz muito tempo, as pessoas circulavam nessa rua aqui, para cima e para baixo. As pessoas andavam de bicicleta, de carro, e iam dali para cá, e ficavam nas portas das suas casas com cadeira sentada, conversando um com o outro. Hoje ninguém pode fazer mais nada disso. Os ladrões, os milicianos, os bandidos estão roubando todo mundo na rua, e saímos de casa preocupados. Quando nossos filhos saem para a rua, nós ficamos preocupados com eles, porque, meus irmãos, estamos sendo ameaçados por todos os lados, por todos os momentos. Não só há bandido, mas também há as balas perdidas, né? As balas perdidas, quantas violência. Por isso, meus irmãos, nós devemos sim fortalecer a nossa fé em Deus, fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. Precisamos sim, meus irmãos, dobrar os nossos joelhos, e clamar, orar ao nosso Deus vivo, para que Ele tenha misericórdia não só de nós, mas também dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa parentela, daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Pedir ao Deus vivo misericórdia, pedir ao Deus vivo vitória, a cada dia que passamos, meus irmãos. Eu não sei se você, meu irmão e minha irmã, tem o costume de fazer isso, quando termina o dia, quando nós fechamos as portas da nossa casa, e nas nossas casas estão os nossos filhos, todos guardados em casa, e sabemos que eles estão em casa guardados. Você vai para o joelho e agradece a Deus: Senhor, obrigado por este dia. Obrigado porque Tu me guardou minha esposa, guardou meus filhos, guardou meus netos, guardou minhas noras, guardou meu genro, guardou a minha família, Senhor, e agora eles vão dormir em paz. Senhor, dá uma noite de paz para eles, e dá um dia abençoado amanhã. É essa a nossa oração nesses dias que temos que fazer, meus irmãos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E podemos então, agora, diante dessa situação que nós falamos, dessa oração que nós fazemos ao nosso Pai, falar como Paulo falou: eu sei sim em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele, o meu Senhor Jesus, é poderoso para guardar a minha vida, para guardar a vida da minha família, até o dia, Senhor, em que Tu, ó Deus, há de voltar para nos buscar. Essa era a segurança que Daniel tinha, eu creio, naquele momento difícil que ele estava passando ali na Babilônia, meus irmãos, em uma terra distante, diante de uma ameaça de morte fatal, que ele seria condenado, e ele seria condenado a quê? A ser comida de leões. Ele ia ser jogado na cova de leões. Cova é um buraco, eu creio, e aquela cova não tinha somente um leão, aquela cova tinha muitos leões, que está no plural aqui, os leões. Então devia ser uma piscina. Imagina uma piscina olímpica, grande, um buraco, cova é um buraco, e ali cheio de leões ali dentro, meus irmãos. E aquele homem ia ser jogado lá dentro, por leões comerem. Eu acredito que naquela época, aqueles leões deviam comer gente mesmo, né? Aqueles reis daquela época, para que não houvesse ninguém que tentasse se levantar contra eles, aqueles leões ali eram um aviso para aqueles inimigos deles, sabendo assim: se levantar-se contra mim, sabe que você vai ser comida de leão. Então aquilo ali era uma arma que aqueles reis do passado tinham em relação àqueles que se insubordinavam contra ele. E ali então, aqueles homens inimigos de Daniel, eles bolaram aquele plano, e aquele plano, na vista deles, daria certo, e eles ficariam livres de Daniel para fazer o que quisesse ali no reino. E eu falo para os irmãos, por que Daniel tinha uma vida de oração? Daniel tinha uma vida de oração porque ele era um homem
que buscava a solução dos seus problemas, a solução do impossível em Deus. E nós, meus irmãos, como servos de Deus, e nós como filhos de Deus, através de Jesus Cristo, meus irmãos, não há outro meio de nós, como filhos de Deus, encontrar solução para os nossos problemas. Não há outro meio de nós alcançarmos o impossível para nossas vidas, se não for através da oração, através da comunhão com o Senhor. Ninguém, meus irmãos, quando nós estamos firmes em Jesus, através da oração, ninguém pode, meus irmãos, nos derrotar, ninguém pode nos prejudicar sem o conhecimento do Senhor. Vocês acham que os servos não sabiam o que estava acontecendo com Daniel? Você acha que o Senhor lá no céu estava dormindo quando aqueles homens bolaram esse plano para destruir com a vida daquele servo de Deus? Não, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o Deus do céu, Ele não dorme. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, está passando por um momento difícil, você que está me assistindo, está passando por um momento difícil, saiba que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele não dorme, Ele está te acompanhando, Ele está vendo o que você está passando, e no momento certo Ele vai dar a vitória a você, meu irmão, Ele vai abençoar a sua vida. Daniel estava ali, meus irmãos, passando aquele momento de dificuldade, mas eu creio por aquela intimidade que ele tinha com Deus, pelo seu relacionamento com Deus, a comunhão que ele tinha com Deus, ele sabia que o Senhor em algum momento iria entrar com providência. Está escrito na palavra de Deus, coloca aí por mim, por favor, Isaías 54:17. Isaías 54:17 é uma palavra abençoada para cada um de nós que somos do Senhor. Vamos ler nesse momento que está escrito ali? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, a tua língua se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de ti. Em outra versão, na minha versão, diz assim: nenhuma arma forjada, olha aí, nenhuma arma preparada contra ti, meu irmão, contra nós, prevalecerá. Não vai prevalecer, meus irmãos, nada contra nós. Nenhuma seta que voe ao meio-dia, ela vai nos atingir. Praga alguma chegará à nossa tenda, praga alguma chegará à nossa casa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, meu irmão, mas tu, meu irmão, nós que somos do Senhor, nós não seremos atingidos. Amém, meus irmãos? Não é eu que inventei isso, não é eu que bolei essas palavras, essa palavra está na palavra de Deus, é uma bússola para nós, é uma orientação para nós que somos do Senhor. E Daniel, meus irmãos, ele se baseava nessa palavra para estar de pé, de joelho diante de Deus. Ele preferia morrer de joelho diante de Deus do que viver o resto da sua vida de pé diante dos homens. Meus irmãos, Deus não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões. Não. Deus não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas Deus protegeu Daniel dos leões naquela cova. E eu pergunto a você, você acha que Daniel queria ser lançado na cova dos leões? Alguém aqui quer ser lançado em uma cova onde tem muitos leões? Ninguém quer. Há algum tempo atrás, eu fui na Quinta da Boa Vista, né?
Há muito tempo que eu ia na Quinta da Boa Vista, eles mudaram a Quinta da Boa Vista, está pequena aquele local da Quinta da Boa Vista, e ali nós visitando aqueles animais ali, e um lugar que eu acho meio sinistro, que eu não gosto de ver muito, é aquele lugar que tem cobra, né? Já viu lá na Quinta da Boa Vista? Aquelas cobras grandonas, preguiçosas lá deitadas, só dorme aquelas cobras, né? Mas eu tenho o maior medo daquilo ali, irmão. Eu não gosto de cobra, não. E eu olhando aqueles bichos ali, peçonhentos, falei, meu Deus, quem é que tem coragem de entrar no lugar dessas cobras, né? A cobra grandona, muita cobra. E eu fiquei pensando ali, a pessoa cair aqui, de repente, essa cobra em cima de pegar uma pessoa. E eu fiquei pensando, quando estava estudando essa palavra, fiquei pensando, você acha que Daniel queria ser lançado naquela cova daqueles leões? Alguém aqui quer ser lançado na cova dos leões? Eu acho que ninguém, né? Ninguém aqui quer ser lançado numa cova onde tem leões. E Daniel não queria, meus irmãos. Daniel não queria ser jogado naquele local, mas Daniel estava sofrendo com aquela situação. Mas Daniel sabia, meus irmãos, Daniel, pela sua comunhão que ele tinha com o Senhor, ele tinha certeza que o seu Deus estava cuidando dele. Ele tinha convicção que o seu Deus, o Senhor da sua vida, estava no controle da sua vida, estava cuidando dele. E você, meu irmão, que está aqui nesta noite, você tem essa certeza de que o Deus do céu, Ele está cuidando de você? Você tem convicção de que Deus está cuidando da sua situação? Pense nisso. O Senhor, Ele não permitiu que os leões famintos fizessem nenhum mal a Daniel. Daniel tinha uma vida de oração, e mesmo assim, olha aqui, meu irmão, você que está passando por uma luta, Daniel era um homem de oração, era um homem de comunhão com o Senhor, mas mesmo assim, Deus permitiu que Daniel fosse lançado, jogado lá naquelas covas dos leões. E eu fiquei pensando nessa palavra. Diz que ele foi lançado, e eu acredito que aquele chão daquela cova dos leões não deveria ser um chão macio, né? Onde tivesse um colchão, né? Eu acredito, não sei, eu acredito que aqueles leões deviam estar lá dormindo em algum canto, e quando Daniel caiu ali, deve ter caído em cima daqueles leões, porque eles são de pelo, são macios, né? Ele deve ter caído em cima daqueles leões e não se machucou. Meu irmão, Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Espera no Senhor, confia no Senhor. Esse momento vai passar na sua vida. Tudo na vida passa, meu irmão, todo sofrimento passa, e a certeza que nós temos é que nós temos um Deus, esse Deus que cuidava de Daniel, esse Deus está cuidando de nós. Não sou eu que falo, mas é a palavra, é a Bíblia que fala que todo aquele que tem o Senhor como o Senhor da sua vida, todo aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus, todo aquele que tem o seu nome escrito lá no céu como filho de Deus, estes são guardados pelo Senhor. Assim como o Senhor guardou Daniel ali, meu irmão, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de nossas vidas. E aí eu pergunto a você, talvez você que esteja aqui nesta noite, você que está nos assistindo pela internet, eu pergunto a você, meu irmão, qual tipo de cova você foi lançado? Qual tipo de cova você foi lançado? Será que foi a cova da incompreensão?
Você está vivendo um momento em que ninguém te compreende, ninguém te entende, ninguém dá atenção para você. Deus está te contemplando. Deus vai te dar vitória, meu irmão. Segundo, será que você está vivendo a cova da falta de fé? Você não consegue ter fé, você não consegue dar um descanso para a tua alma, você não consegue fazer com que a alma descanse diante do que você está vivendo, diante do que o mundo está te colocando na sua frente, você não consegue repousar a sua alma. Meu irmão, em nome de Jesus, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, vai orar, faça como Daniel. Você não é autossuficiente em termos de comunhão com o Senhor, em termos de fé. Se Daniel, que era um homem de Deus, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, nós, irmãos, precisamos orar, estar em constante oração com o Senhor. Não precisa você separar um cantinho para orar, não, meu irmão. Se você está no seu trabalho, ali está um momento difícil, vá no banheiro lá, se tranque no banheiro, por 1 ou 2 minutos, você clama a Deus, ora a Deus, procura um cantinho e ore, fale com o Senhor da sua necessidade, do que você está passando, e o Senhor estará ouvindo a sua oração, estará cuidando de você naquele momento. Daniel, ele fez isso, ele buscava a Deus. Talvez você esteja passando, meu irmão, na cova da enfermidade, está passando por um momento difícil na sua saúde. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos. É Ele que tem a palavra final, é Ele que tem a resposta para as nossas orações, é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que dá a última palavra. Talvez você esteja na cova do vício, você não consegue se livrar desse vício que te prende, que te escraviza, que está acabando com a tua vida, mas eu digo para você, se você entregar a sua vida para Jesus, se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, Ele pode tirar você desse lamaçal, dessa areia movediça que te prende e que você não tem força para sair, mas aquilo que você não consegue fazer, Deus pode fazer. Quantos já passaram por essa situação do vício e o Senhor Jesus Cristo a libertou por quê? Porque essas pessoas colocaram a sua vida, a sua confiança nesse Deus maravilhoso que enviou Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, para lhe derramar o seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem, purifica a mulher de todo pecado, ele liberta a pessoa de qualquer mazela desta vida, porque o sangue de Jesus, no sangue de Jesus há poder no sangue de Jesus. Creia, meu irmão, no poder de Deus. Creia no poder que há no nome do Cristo Jesus. Creia no poder da oração. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã, no poder da oração? Amém? Nós cremos no poder da oração. A oração, meus irmãos, ela pode muito em seus o quê? Efeitos. A oração de um servo de Deus pode muito em seus efeitos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus lá no céu que está com os seus ouvidos abertos àquilo que nós estamos pedindo. Ele está com seus olhos abertos, contemplando a cada um de nós que somos seus filhos. Por isso, meus irmãos, não vamos perder tempo com coisas que não nos levam a nada, mas o que nós precisamos fazer é termos uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida em que nós possamos reconhecer o poder que há na oração.
por ter uma vida de comunhão com Deus, por ter uma vida de oração com Deus, ele não se abateu. Daniel não se abateu naquele momento de dor, de sofrimento, de morte. A morte estava à porta para ele, mas ele tinha fé, ele tinha confiança no Deus a quem ele tinha comunhão, o Deus a quem ele tinha um relacionamento perfeito. Meu irmão, estamos chegando assim ao final desta palavra. Meu irmão, meu amigo da palavra de Deus, não fique abatido diante da cova, da situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é o tipo de cova em que jogaram você, e você não sabe o que fazer, mas eu digo para você, assim como o Senhor fez com Daniel, assim como Daniel fez, vamos nós também fazer, meus irmãos, colocar a nossa vida, a nossa esperança no nosso Senhor. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca devemos nos esquecer, que o nosso Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, não saia daqui tendo dúvida. O nosso Deus, o Deus a quem nós prestamos culto aqui, o Deus que nós cantamos, nós louvamos, nós exaltamos, o Deus que nós abrimos nossas bocas e cantamos louvor tão maravilhoso a esse Deus. Esse Deus, meus irmãos, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de cada um de nós, Ele está no controle de todas as coisas, e a palavra de Deus diz que não cai, presta atenção nesse momento, não cai uma folha de uma árvore, não cai uma folha seca de uma árvore, que Deus não tenha o conhecimento disso. Mediante isso eu digo para você, meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele permitiu, o nosso Deus permitiu que Daniel fosse lançado naquela cova, daqueles leões famintos, mas esse mesmo Deus, Ele livrou não só a Daniel daquela cova, mas também livrou Daniel daqueles leões. E eu pergunto a você que ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, ainda não tem essa segurança que nós temos, ainda não tem essa segurança que Daniel tinha ali. Você também não quer nessa noite ter essa segurança? E essa segurança só vem a nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós reconhecemos esse Deus maravilhoso que cuidou de Daniel, e por misericórdia de nós, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário e nos trazer salvação. Fica aqui essa palavra para você, você que está afastado da casa do Pai e que retornar para a igreja, para o convívio dos salvos. Esta é a noite de você voltar para Jesus. Esta é a noite, meu irmão, meu amigo, você receber Jesus Cristo como Salvador. Finalizando, tenha essa esperança. Jesus, Ele quer livrar você dessa situação. Jesus quer livrar você. Jesus quer livrar você dessa cova. Jesus quer livrar você, meu irmão. Você que está lá nos seus trabalhos, está convivendo com esses leões de duas patas, esses leões que querem te devorar,
quer acabar com a sua vida, quer acabar com o seu trabalho. O Senhor quer livrar você desses leões, essas leoas de duas patas que querem comer a sua carne. Sabe o que vai acontecer com eles? Sabe o que vai acontecer com esses leões, essas leoas que querem destruir? O mal que eles estão planejando para você. O mal que aquelas pessoas estavam planejando para Daniel. Eles sofreram tudo aquilo que eles quiseram fazer por Daniel. Aconteceu com eles. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas a palavra de Deus, depois vocês lêem esse texto do capítulo 6 de Daniel. Aquele mal que eles quiseram fazer com Daniel, não aconteceu com Daniel. Por quê? Porque Daniel caiu ali naquela cova dos leões. Eu não sei se ele caiu de cabeça ou se ele deu um salto mortal e caiu em pé. Eu sei que Daniel a Bíblia não fala que ele estava machucado, que ele quebrou a cabeça, ou o pé, ou a mão, mas a Bíblia diz que Daniel saiu daquela cova em perfeito estado. Para mim, na minha visão, na minha humilde visão, eu creio que Daniel caiu sentado em cima daqueles leões, e nenhum mal aconteceu com Daniel. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Nós não precisamos brigar, lutar contra esses leões de duas patas que querem nos destruir. Não. O que nós precisamos fazer, a nossa arma, meus irmãos, está aqui, ó. A arma do crente é a palavra de Deus. A arma do crente é o joelho no chão, é o rosto no pó, é clamar a Deus. E aí Deus dá a solução para os nossos problemas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz que aquele rei, na palavra que nós lemos, ela é muito interessante, que ele diz assim, ó: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, olha só o que o rei falou, e falando o rei, disse a Daniel, ele já estava lá na cova dos leões: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aquele rei, meus irmãos, ele descobriu que aquelas pessoas que estavam ali, eles tramaram aquilo ali contra a vida do servo de Deus. E o que aconteceu? Daniel saiu da cova dos leões. Deus tirou Daniel da cova dos leões. E aqueles homens que prepararam aquilo para Daniel, eles foram pegos e foram jogados dentro da cova dos leões. E a palavra diz que antes mesmo deles chegarem no chão, aqueles leões ali famintos, os pegaram e destruíram todos eles. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Por isso, irmãos, vamos descansar no Senhor. A palavra de Deus diz que o inimigo de nossas almas é como um leão. É como um leão que está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Nós temos um leão, um inimigo que quer destruir a vida de nós que somos servos do Senhor. Mas ele está ao nosso derredor. Mas quem está ao nosso redor é os anjos do Senhor, meu irmão. O leão pode estar por lá, mas aqui está, ó, os anjos do Senhor guardando aquele que tem Jesus Cristo como Salvador. E Ele não permite que nada nos aconteça se não for da permissão do Senhor. O Senhor permitiu que ele fosse jogado na cova dos leões, mas o anjo do Senhor estava com ele ali. Por isso eu digo, meu irmão, se você está passando por um momento difícil na sua vida, confia no Senhor.